E aí, gente, quintou, vamos que vamos. Vamos para o nosso penúltimo dia aqui com o Wellington. Então, já estamos chegando no final da semana. Mas eu tenho uma pergunta pra ele aqui hoje. Eu quero que você conte uma história pessoal aí sua. Bora! Compartilha aí. Mas antes eu tenho que dar um recado pra galera, hein? Fica à vontade. Minha gente, projeto online com Deus, hein? Não esquece. Curte aí os vídeos, compartilha com os amigos. Para você então saber da história do nosso amigo aqui, que vai ser impactante, que eu tenho certeza. E com certeza com relação à lição. Vai lá. Bom, injustiça, né? Eu lembro de uma vez, eu estudava na FATEC. A FATEC é uma faculdade pública, né, do estado de São Paulo. Estudei também. Estudou também? Legal, né? Sou Difícil, mas é também. legal. É, legal. E aí, eu estudava lá e ficava muito perto de casa. E minha sala era muito, muito unida. E em dado momento, um camarada nosso ali quebrou o pé. E ele não estava querendo ir porque ele teria que ir de chinelo. E a gente falou assim, não, é o seguinte, vamos todo mundo de chinelo. Então um dia, numa semana toda, a gente queria ir todo mundo de chinelo. Inclusive porque, olha só, falando sobre direitos, né? Era inclusive proibido entrar de chinelo na faculdade. Então ele não poderia estudar se ele não chegasse lá, se ele chegasse lá de chinelo. Então, em forma de protesto, como uma forma também de acolhimento, a gente decidiu então todo mundo ir de chinelo. Mas a injustiça não foi nessa. Essa também é uma injustiça, né? Chinelo. Mas a injustiça não foi nem essa. A injustiça foi que enquanto eu estava me encaminhando para a faculdade, eu fui parado pelos nossos amigos da lei, o braço forte mão amiga. E aí, quando eu fui parado, eu já sabia qual era o procedimento, né? Certo. Já fui ali, encostei, e ele quis me parar por quê? Porque era um momento de aula, eu era jovem e tal, né? Já molecote. Então, ele quis me parar porque eu estava de chinelo. Existem outras motivações ali, mas eu sofri uma injustiça. Ele falou assim, tá de chinelo essa hora que você deveria estar na escola? Então ele não entende, ele me parou justamente pelo fato da minha vestimenta, talvez ali mais alguma característica. E foi um dia que eu pensei, nossa, né? Tanta coisa que eu poderia... E foi num momento que eu me senti absolutamente injustiçado. Porque o constrangimento que eu senti ali foi uma coisa que eu carreguei pro resto da minha vida e que aqueles homens possivelmente não aprenderam nada sobre aquilo. Dali a pouco já pararam uma outra pessoa e foi isso que aconteceu. Caramba, rapaz. Então você... Que história, de vez de ser uma ajuda pro seu amigo ali no meio do percurso, aconteceu esse negócio todo. Justamente. Caramba, hein, meu, acontece. Infelizmente, injustiças acontecem no nosso mundo. E é especialmente, então, sobre isso que eu gostaria de estar lendo, então, 1 Coríntios 9, versículo 12. Acompanhe conosco aí essa leitura para estar entendendo do porquê que estamos falando sobre injustiça hoje. Se outros participam desse direito sobre vocês, não temos nós em maior medida? Entretanto, não fizemos uso desse direito, pelo contrário, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Aqui está se falando, a liberdade e os direitos do apóstolo Paulo. Ele estava se tratando especialmente sobre esse assunto aqui em 1 Coríntios 9, e justamente porque ele acabou sendo acusado também de algumas coisas que não tinha nada a ver com ele. Eu queria que você até comentasse isso com o pessoal. E respondendo essa pergunta, em quais situações os cristãos deveriam pedir pelos seus direitos, apelar pelos seus direitos? Então você percebe que Paulo estava passando por uma situação quase que absurda, né? Ele era um pastor, ou seja, ele vivia pela obra, só que em muitos momentos esse viver pela obra, ele era julgado de uma maneira absolutamente equivocada aquelas pessoas que estavam ali. Como Paulo era persona não grata para muitos cristãos, afinal de contas a gente conhece a história, ele perseguiu esses mesmos cristãos durante muito tempo, algumas pessoas ali, para minar a confiança que as pessoas tinham em Paulo, acabavam então acusando ele de estar na obra por conta de dinheiro, que ele está ali só por ganho financeiro. Então, mesmo ele tendo direito de sobreviver da obra através da doação dos irmãos, através das congregações de que ele estava frequentando, já que ele era pastor,
ele não fazia isso. Muito pelo contrário, ele trabalhava fazendo tendas. A gente vai ver essa experiência quando ele trabalhou com Áquila e Priscila. Então ele trabalhava ali no seu ofício fazendo tendas e ele tinha uma subsistência, né? Justamente para quê? Para que a obra não fosse contaminada pelos comentários das pessoas. Verifica como ele é cuidadoso. Tem aquela frase sobre a mulher de César, né? A mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. É a mesma coisa para nós cristãos. Nós não bastamos nós sermos honestos, nós também temos que parecer honestos, né? Já pensou se ele falasse assim, não, eu vou fazer isso mesmo porque é do meu direito, eu sei os meus direitos, eu sei os meus direitos e tal, vai lá e faz, chuta o balde, não, pega o dinheiro, vai lá e vai. A obra ia ser contaminada. Tá então, vendo? mesmo ele tendo direito àquela ajuda financeira, ele decidiu não pegar essa ajuda para que o falatório não se incendiasse. Tá vendo só, minha gente? Como que nós devemos andar com cuidado, pisando em ovos, é praticamente uma frase que podemos citar aqui, porque as pessoas acabam observando o que a gente faz, as pessoas comentam mesmo, então é melhor evitar questionamentos. Uma pessoa sábia que eu trabalhei me ensinou muito bem isso, em todas as áreas. Evitar questionamento, nossa, livra-se muita coisa da nossa cabeça, né, Wellington? Então é melhor deixar do jeito que tá, pra ninguém falar nada, e Paulo resolveu fazer dessa forma, né? Justamente, o meu filósofo favorito, né, Salomão, ele já fala, né, muitas vezes quando a gente tem o direito de alguma coisa, mas para evitar a situação, como você comentou, a gente deixa pra lá. Aí você pensa, e a pessoa que te prejudicou? Salomão diz que a gente está juntando brasas na cabeça dessas pessoas. Ou seja, a gente está colocando coisa lá para ela pensar. E em algum momento pode acontecer até uma conversão por conta de algum direito que você simplesmente deixa pra lá isso aqui. Exatamente. Então por isso, minha gente, vamos continuar conversando isso no dia de amanhã. Melhor, né? Sextou. Melhor, né? Melhor. Tamo junto. Tchau, tchau.